Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui do canal Legislação de Elite. Hoje o nosso papo é sobre a Lei Número 8.072, de 1990, parte 2. E o objetivo dessa explicação é bem direto. A gente vai construir uma base simplesmente impenetrável sobre a lei dos crimes hediondos. Vamos passar pelos incisos e focar exatamente naqueles detalhes que as bancas adoram usar para confundir a cabeça dos candidatos. É a hora de transformar aquele texto seco da lei em acertos garantidos no gabarito, não é mesmo? Então, bora lá! Bom, para organizar nossa mente, dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente vai começar com as regras essenciais de homicídio, passar pelo feminicídio e as lesões corporais, depois entrar na parte mais contraintuitiva, que são os crimes patrimoniais e explosivos. Em seguida, vamos fazer aquele cruzamento fundamental com o Estatuto do Desarmamento e, para fechar, um mapa exclusivo das pegadinhas mais comuns. Entrando então no nosso primeiro bloco, as regras essenciais de homicídio. A regra de ouro, aquela base que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, é que todo homicídio qualificado é sempre considerado hediondo. Ponto final. Essa é a premissa de tudo. Mas, como no direito penal as exceções ditam o jogo, a gente precisa ficar muito atento. E isso nos leva àquela pergunta clássica, que pipoca o tempo todo em prova. Afinal, homicídio simples pode ser hediondo? No instinto, quem está lendo rápido pode até pensar, não, a gente acabou de falar dos qualificados. Mas é justamente nessa pressa que a banca faz a festa. A resposta é, sim, pode. Tem uma exceção claríssima lá no artigo 1º, inciso 1 da lei. O homicídio simples só vai ser hediondo quando for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. E agora vem o pulo do gato. A lei diz que é hediondo ainda que seja praticado por um único agente. Sabe o que isso significa? Que o que importa não é quantas pessoas estão lá no momento do crime, e sim a natureza da atividade do grupo de extermínio em si. Fiquem ligados nisso. E olha essa comparação aqui, porque ela realmente divide quem passa de quem fica pelo caminho. De um lado, a gente tem um homicídio qualificado, que é sempre hediondo. Do outro, aparece o homicídio qualificado privilegiado, que é quando a gente tem uma qualificadora objetiva aliada a um privilégio subjetivo que diminui a pena. E aí, é hediondo ou não? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já bateu o martelo de forma definitiva. Não é crime hediondo. O privilégio de caráter subjetivo simplesmente não combina com a hediondez porque falta previsão legal expressa. Guardem isso porque vale muitos pontos. Seguindo em frente, vamos para o nosso segundo bloco, feminicídio e lesões corporais. Aqui, a lei faz uns recortes super estritos e a gente precisa ter tudo na ponta da língua. Para começar, existe uma diferença abissal entre o mero homicídio de uma mulher e o crime de feminicídio. Matar uma mulher sem qualquer ligação com a condição do sexo feminino pode ser um homicídio simples ou qualificado comum, mas não é feminicídio. Para a lei classificar o ato como feminicídio, que é um crime autônomo e hediondo, é obrigatório existir aquele contexto de violência doméstica e familiar, ou então o menosprezo e a discriminação à condição de mulher. A famosa misoginia. E só para colocar as coisas em perspectiva e mostrar a gravidade absurda desse crime para os legisladores, o número 40 não está aí à toa. Hoje, o crime de feminicídio tem uma pena máxima que pode bater a casa dos 40 anos de reclusão. É literalmente uma das punições mais rigorosas de todo o nosso sistema jurídico. Certo? Agora sobre as lesões corporais. Cuidado redobrado aqui, pessoal. Em prova, aparece toda hora a expressão genérica lesão grave, querendo passar por crime hediondo. Mas não caiam nessa. As únicas lesões corporais consideradas hediondas são a gravíssima e a lesão com resultado morte. Lesão simples? Fora. Lesão grave? Tá fora também. É um limite estrito da lei e tem que ser memorizado sem margem para erro. E para que essas lesões gravíssimas ou seguidas de morte sejam hediondas, a gente precisa olhar para quem é a vítima. A lei dividiu a proteção em dois grupos. Para o pessoal da segurança pública e sistema prisional, a lesão contra familiares só é hedionda se o parentesco for consanguíneo até o 3º grau. Agora, se a gente estiver falando do judiciário, Ministério Público ou Defensoria, a proteção é mais ampla, inclui parentes por afinidade, também até o 3º grau. Trocar consanguíneo por afinidade na hora da prova é um dos truques mais sujos e comuns das bancas. Mas tem uma exceção super importante que ignora totalmente a profissão da vítima. Se a lesão corporal gravíssima ou com resultado morte acontecer dentro de uma instituição de ensino, pronto, já virou crime hediondo. O local do crime por si só puxa a hediondez.
A lei simplesmente deu uma proteção extra para o ambiente escolar, não importa quem seja a vítima ali no momento. Beleza. Agora a gente avança para o tópico 3, crimes patrimoniais e explosivos. Eu costumo dizer que é aqui que a lógica normal da vida simplesmente desmorona. As regras mais contraintuitivas estão nesse bloco. O roubo, por exemplo, ele não é automaticamente um crime hediondo. Ele só entra na lista em 4 hipóteses exaustivas. Primeiro, o roubo com restrição de liberdade da vítima, inclusive a extorsão com restrição de liberdade, o famoso sequestro relâmpago, entra aqui também. Segundo, o roubo usando qualquer arma de fogo. Terceiro, se o roubo resultar em lesão corporal grave, e aqui a lei usou o termo grave, abrangendo as gravíssimas também. E quarto, o roubo com resultado morte, o nosso conhecido latrocínio. E já que tocamos no latrocínio, vale fazer um lembrete rápido sobre uma súmula clássica do STF. O latrocínio resulta em morte? Sim, mas não é crime contra a vida. A intenção primária ali era o patrimônio. Por isso, é um crime patrimonial, e quem julga é um juiz singular, ou seja, tribunal do júri não chega nem perto de processo de latrocínio. Agora, preparem-se para talvez a maior pegadinha da história do pacote anticrime. Vejam isso. Furto com emprego de explosivo é crime hediondo. Mas e o roubo com emprego de explosivo? Não é hediondo. Parece brincadeira, né? O furto, que em tese é mais brando por não ter violência contra a pessoa, ganha a etiqueta de hediondo com um explosivo. E o roubo fica de fora. Vai contra qualquer lógica, mas a lei é escrita exatamente assim. E é desse jeitinho que cai na prova. E é essa leitura literal e super técnica que nos prepara para a nossa quarta sessão, a interseção entre os crimes hediondos e o Estatuto do Desarmamento. Para acabar de vez com a confusão dos calibres, montamos essa tabela aqui, um verdadeiro macete visual. Funciona assim. No crime puro do Estatuto do Desarmamento, posse ou porte só é hediondo se a arma for de uso proibido. Se a gente for para o homicídio, o uso de arma restrita ou proibida qualifica o crime, tornando ele hediondo. Agora, no caso do roubo, a regra abre as portas de vez. O uso de qualquer arma de fogo, seja permitida, restrita ou proibida, faz o roubo virar hediondo. Entender a diferença entre esses 3 cenários é essencial para não perder ponto de bobeira. E assim, a gente desembarca no nosso quinto e último bloco, o mapa das pegadinhas comuns. O momento de consolidar tudo e blindar a mente contra as rasteiras das bancas. Lembra que acabamos de falar sobre o roubo? Em dia de prova, o examinador ama jogar a frase roubo com emprego de arma na lata. Mas muito cuidado com as palavras. A lei exige expressamente arma de fogo. Se a questão falar em roubo com arma branca, tipo uma faca, um facão, isso aumenta a pena sim, mas não torna o crime hediondo. Tem que estar escrito arma de fogo. E para fechar o nosso checklist mental de sobrevivência, aqui estão os falsos amigos, aqueles crimes que não são hediondos, mas sempre aparecem nas alternativas. Corrupção passiva? Não é. Lesão corporal leve ou grave? Tá fora. O famigerado roubo com explosivo, como a gente viu, não é. Roubo de veículo que vai ser transportado para o exterior? Também não entra. E por fim, furtar ou subtrair o explosivo em si, sem usar para explodir nada, também não é considerado hediondo. Se virem esses na prova, podem descartar sem medo. E para fechar nossa análise de hoje, deixo uma provocação. A banca não quer saber se a gente decorou a regra geral. Ela quer saber se a gente domina as exceções e os limites de cada regrinha. É saber aquela diferença milimétrica do parentesco ou a contradição do furto versus o roubo com explosivo. É esse nível de domínio cirúrgico da letra da lei que vai separar um candidato mediano de quem realmente vai conquistar a vaga no próximo concurso. Continuem estudando com foco total nessas nuances, porque o resultado logo aparece. Um abraço e até a nossa próxima explicação.